Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais uma edição do Condomínio em Dia. Estamos aqui com a pauta da contabilidade. Temos a honra da participação aqui da doutora Ayla Rangel, proprietária do Grupo Advanced, administradora de condomínios, e também do Fábio da Barros e Silva, contabilidade, assessoria em contabilidade também para condomínios e outras empresas. Temos aqui uma pauta super importante que vamos tratar hoje, que é a questão do imposto de renda. Então, já vou começar aqui fazendo uma pergunta para a Ayla. Ayla, conta para mim, condomínio precisa fazer imposto de renda? Primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade da gente estar aqui esclarecendo e trazendo essas informações de forma relevante, né, para o mercado condominial, contribuindo para que a gente possa ter alguns esclarecimentos importantes que muitas vezes não se tem. Tiago, condomínio não declara imposto de renda. Quem declara imposto de renda e IRPF são as pessoas físicas, ou seja, os gestores, os síndicos, os subsíndicos, até mesmo os empregados desses condomínios que porventura venham a ter rendimento superior ao limite da isenção do imposto de renda. Mas o condomínio em si, ele não declara porque a receita do condomínio é um rateio de despesas, então ele não aufere tributação em relação a isso. Então eu posso dizer, Fábio, que o síndico deve declarar o imposto de renda dos rendimentos recebidos aí no condomínio, dos provimentos ali que ele recebe. Queria que você comentasse. Sim, exatamente. Mesmo quando é uma remuneração indireta, né, nos casos do síndico que tem isenção no lugar de uma remuneração, ele precisa declarar essa informação dentro da declaração do imposto de renda dele, certo? E já é previsto dentro da normativa da própria Receita Federal, o que eles caracterizam como uma remuneração indireta. E para você ter uma declaração bem feita, sem risco de cair em malha, é importante declarar essa informação. Queria saber também, eu acho que é interessante saber qual é o prazo, porque a gente estava acostumado, que é sempre na época, no mês de abril, né, a gente fazer esse trabalho de declaração. Isso continua, mudou? Mudou. Como é que ficou aí esses prazos? Mudou. A Receita Federal, ela entendeu, né, já tem alguns anos, eu acho uns 2 ou 3 anos, que ela alterou esse prazo. Antes era do dia 1º ao dia 30 de abril e improrrogável, né? Mas aí diante de muitos brasileiros que não conseguiam fazer suas declarações e não entregando dentro do prazo, o pessoal tem multa pelo atraso na entrega de R$ 165 aproximadamente. Então, ela alterou. Agora, esse ano de 2024, que a gente vai estar declarando os rendimentos oferidos em 2023, iniciou-se no dia 15 de março e vai finalizar no dia 31 de maio. Ou seja, nós temos aí um prazo mais um mês, né, para correr. E assim, como bons brasileiros que somos, né, não vamos deixar, meu povo, para a última hora, porque o pobre do contador, ele sofre demais, é um período que ele sofre, porque além de todas as atribuições que ele já tem no dia a dia, tem que dar conta dessa demanda. E o contador, ele é peça fundamental na elaboração dessas declarações, para que vocês não venham a sofrer uma malha fina. É importante também salientar, a Ayla tocou num ponto bem interessante, que são as penalidades por você não fazer a sua declaração de imposto de renda. Além dessa multa de R$ 165,80, você ainda tem outras penalidades. Por exemplo, ocorreu bastante nos últimos anos de pessoas terem o CPF irregular e não saberem o motivo. Sim. E quando procuravam a Receita Federal, que é o órgão responsável para identificar, havia uma declaração de 2 anos atrás que era devido o envio dessa declaração e que a pessoa não sabia ou que não fez, certo? Então, quais as penalidades? Além da multa, ter o CPF irregular, você não consegue movimentar a conta bancária por causa do CPF irregular, você não consegue participar de concurso. Para fazer contratação também há problemas porque o CPF vai estar irregular. E essa questão também de ter um profissional capacitado para te orientar no envio da declaração.
A gente vai falar até um pouco mais lá para frente, né, Aila, sobre algumas mudanças que houveram no envio da declaração, e algumas pessoas até nos procuraram recentemente porque enviaram a declaração e caíram em malha, e não sabiam o motivo. E aí a gente vai tocar nesses assuntos. Então, a declaração de imposto de renda é um questionário extenso que você preenche, e ele é repleto de detalhes, de normas e regrinhas que precisam ser encaixadas, essas informações precisam ser lançadas no local exato. Não adianta só você lançar, você tem que lançar ela dentro do local exato da declaração, porque senão pode gerar um probleminha e você cair em malha lá na frente e ficar com o CPF irregular. Então fique atento, no próximo bloco a gente vai trazer mais informações sobre tudo isso que o Fábio está trazendo aqui pra gente. Acompanhe. Estamos de volta com mais um episódio aqui do Condomínio em Dia, e aí a gente está tratando hoje do tema, dentro do universo da contabilidade, sobre o imposto de renda. E eu queria voltar aqui então com a doutora Aila, perguntando aí, por exemplo, se os funcionários, né, porteiro, zelador, eles têm que também fazer a declaração do imposto de renda, dependendo aí do rendimento deles. Conta pra gente. Vamos lá. A declaração de imposto de renda para a pessoa física, ela tem um limite de isenção, né, dos rendimentos auferidos durante o ano. O limite de isenção, esse ano, passou para R$ 30.639,90, certo? Acima disso, qualquer cidadão ele tem que declarar um imposto de renda. Principalmente se tiver tido imposto de renda retido na fonte, devido a alguma verba recebida durante o ano. Porteiro, zelador, administrador, pode ter imposto de renda retido na fonte? Sim. Por quê? Ele pode ter recebido umas férias, que incidiu o imposto de renda, e por isso às vezes é um valor de R$ 5,00 que incidiu, R$ 5, R$ 10 que incidiu de imposto de renda. A partir de então, ele já está obrigado a declarar o imposto de renda, certo? Aí ele teve essa retenção desse imposto de renda, declarando, ele recebe até de volta esse valor, mas ele tem a obrigatoriedade sim de declarar. Pode ser por conta de umas férias, pode ser por conta de verbas que ele pode ter recebido de hora extra, de adicional noturno, uma gratificação, qualquer outra verba que tenha somado e tenha dado um valor de retenção para que esse cálculo tenha sido executado. Então, sim, tanto os zeladores, como os administradores, como os porteiros, eles podem sim ter a base de cálculo para ser calculado o imposto de renda, e com isso a obrigatoriedade dele ser vinculado à declaração, com certeza. E essa declaração, só concluindo, essa declaração, como é que ele vai saber qual é a origem desse valor? O condomínio ele tem que disponibilizar para esses funcionários um informe de rendimentos, assim como para qualquer outro cidadão que trabalha, que tem sua carteira assinada, né? A empresa que o paga, que o contrata, ele tem que dar o informe de imposto de renda, o informe de rendimentos para o imposto de renda, para que ele possa elaborar a declaração dele. Então, o condomínio ele vai procurar a assessoria contábil dele, a assessoria administrativa, e vai solicitar que libere para os funcionários dele esse informe de rendimentos. Então, né, o funcionário, quer dizer, a Receita não vai confiar só na declaração lá do funcionário. O condomínio precisa dar esse informe de rendimento para que o próprio funcionário também se oriente e poder fazer a sua declaração tudo ali alinhado. Não é isso, Fábio? Queria que você comentasse esse detalhe para a gente um pouquinho, né? Porque como é que fica aí essa questão da credibilidade dessas informações? Isso, outro ponto bem importante, quando ela tocou em informe de rendimentos, era justamente nisso que eu ia tocar. Tem dois pontos aí sobre a questão do informe de rendimentos. O primeiro é o seguinte: às vezes a gente imagina pelo salário do porteiro ou do salário do zelador que ele não vai ter a obrigação de fazer a declaração do imposto de renda e por isso não envia o informe de rendimento dele.
né, que isso fica a cabo de quem é responsável pela contabilidade do condomínio enviar. Só que entram dois fatores. O primeiro é que nós não sabemos quais são as outras fontes de renda daquele profissional. Tá? Ele pode ter outro vínculo empregatício, ele pode ter outro tipo de renda ou benefício que, somado ao salário dele, ele entra dentro da faixa dos 30.639, que são obrigados a declarar imposto de renda. Certo. Outro ponto interessante é... Até o MEI, né? Se de repente ele tiver um MEI, Exatamente. que vai ter rendimento desses MEI, ele também Vai somar. vai somar. E tem outro fator importante. O informe de rendimentos é obrigatório a entrega dele para o funcionário por lei. Então há possibilidade, o condomínio fica passível de ser multado se não enviar dentro do prazo. O prazo esse ano foi até 29 de fevereiro, né? Se não me engano. A DIF, né? Exatamente, que era para ter sido entregue para os funcionários um informe de rendimento, para eles, com essas informações em mãos, saberem se vão ser obrigados ou não à declaração do imposto de renda. E se for terceirizado? Se o funcionário for terceirizado, não for próprio do condomínio? Essa responsabilidade sai, numa primeira instância, do condomínio e passa a ser da empresa empregadora, né, a terceirizada. Mas sempre é bom lembrar que, em diversos casos que a gente já teve na justiça, o condomínio sempre responde solidariamente pelos funcionários que estão locados lá no prédio, mesmo sendo um contrato terceirizado. Então, sempre é bom fiscalizar se a sua empresa de mão de obra está cumprindo essa obrigação também. Então, você síndico aí que tem seus funcionários próprios ou terceirizados, fique ligado nessas informações que é para vocês não terem problemas aí com a Receita, tá bom? Próximo bloco a gente vai trazer mais informações. Estamos de volta para o terceiro e último bloco aqui do nosso programa de hoje. A gente tem uma curiosidade para saber desses últimos anos o que é que foi que mudaram, o que é que tem, e pedir aqui para o Fábio e para a Ila, para eles responderem aqui para a gente, o que é que vocês podem mencionar do que houve de mudanças, né? Quais as principais mudanças relevantes no imposto de renda desse ano de 2024? Gente, olha, esse ano nós tivemos assim, várias mudanças e que eu percebi, né? Não sei se o Fábio também já teve esse sentimento, que muita gente não está nem sabendo o que é que de fato está acontecendo. Acha que é só a mesma coisa dos anos anteriores e não é. Exemplos. A faixa de isenção dos rendimentos isentos, né? A faixa de isenção. Os rendimentos isentos, que até o ano passado era de 40 mil, esse ano passou para 200 mil. Então, quem recebeu rendimento isentos até o limite de 200 mil, ele não está obrigado a declarar imposto de renda se ele só tiver recebido rendimento isento. A partir de 200 mil, ele já está obrigado a declarar imposto de renda. Outra situação que seria o quê? Rendimentos isentos é lucro distribuído de empresa, ganho de capital na venda de imóvel. Ganho de capital na venda de imóvel, que isso é uma dúvida e é uma das formas, Tiago, que muita gente cai. Tocou num ponto sensível. É um ponto muito, muito, muito delicado. Por quê? O cidadão ele tem uma casa que ele comprou na época por 40 mil, 50 mil. Essa casa valorizou durante o tempo. Ele não fez essa valorização dentro do imposto de renda dele. E aí o que aconteceu? Ele resolveu vender. E quando ele foi vender, ele vendeu por 300 mil. Ou seja, ele teve um ganho de capital de 250 mil. E a Receita Federal cobra em cima desse ganho de capital. E aí é importante colocar que às vezes a pessoa, não, eu não preciso declarar o imóvel, como é que a Receita vai saber o meu financiamento? Ela sabe, porque da mesma forma que a empresa faz a DIF e nós, pessoas físicas, fazemos a declaração de imposto de renda, outras empresas de segmento específico também fazem suas declarações para a Receita. Quando os cartórios, eles fazem uma informação sobre a de imóvel, aliás, de imóvel imobiliário. Tem a DIMP, que são os cartões de crédito, tem a DIMED, que é o pessoal da área da saúde. Então, cada empresa de um segmento, ela vai ter uma declaração, uma obrigação junto à Receita de estar informando sobre essas informações. Então, quando você faz a aquisição de um imóvel, o cartório automaticamente tem que informar isso para a Receita Federal. Então, se você não faz na sua declaração, vai ocorrer aquilo que a Ira está colocando lá. Se você não faz esse lançamento dessa informação e vai atualizando ela declaração por declaração todos os anos, quando você for fazer a venda, vai dar problema. E aí, esse ano, ele trouxe essa novidade, né? Então,
você tem a obrigatoriedade de fazer a partir do valor de 200 mil. Antes era qualquer valor, você já tinha que fazer e pagar por isso. Nesse caso, a partir de 200 mil você já pode fazer. Outra situação bem importante é daquelas pessoas que têm imóveis também no exterior. Esse ano a gente está com uma oportunidade muito grande de regularizar esse patrimônio que foi oferido no exterior. Que antes era uma coisa muito... Uma transação bem complexa. Bem complexa. Esse ano não, a declaração de imposto de renda ela já trouxe uma atenuante para você fazer isso de forma mais simples e ficar regularizado. Porque você é brasileiro, você tem CPF e você tem um investimento feito no exterior. Então, antigamente eram 2 declarações, né? Tanto fazer a declaração lá, como fazer a declaração... Aí não fazia aqui porque já tinha declarado lá. E aí quando você tinha esse imóvel lá e vendia lá, ficava tudo registrado só lá, no exterior. Não trazia para cá essa informação. Aí você aparecia com um valor. E aí tem que fazer um detalhe dessas atualizações que tivemos, que antes quem tinha imóveis até 300 mil não precisava declarar, só a partir de 300 mil para cima. E aí eles mudaram a regra agora para até 800 mil, ou seja, quem está acima de 800 mil, né, de 800 mil em diante, que você vai ter que declarar. Mas é interessante que você declare mesmo não sendo esse valor, porque senão volta para aquele ponto que a Ela colocou, a valorização do imóvel, e aí quando você for vender, ele não vai estar constando na sua declaração e vai dar para o mesmo problema lá do ganho de capital, tá? Agora eu tenho uma curiosidade, se você, quer dizer, o dinheiro está no exterior, o imóvel está lá, e se você vender e deixar o dinheiro lá, você ainda tem que declarar aqui? Você não declarando lá, ou você só passa a declarar somente se o dinheiro vier para o Brasil? Não, o imóvel, ele está registrado na sua pessoa física, não é? Mas no exterior? Tudo bem, mas é seu. No dia que você vender esse imóvel, ele vai, o dinheiro vai ficar lá. Vamos supor que o dinheiro fique lá. Mas vamos supor que você queira trazer o dinheiro para cá. Qual vai ser a origem disso se você não tinha feito essa transação? Porque hoje os bancos se comunicam todos, tanto os nacionais como os internacionais. Mas aí não é só na época que você vai querer trazer o dinheiro que você declara, porque o dinheiro entrou no território brasileiro? Sim, mas enquanto estiver lá, aí você não precisa? Não, aí só se você tiver transações. Se você tiver transações monetárias que transferir dinheiro daqui para lá. Transferir dinheiro daqui para lá, de lá para cá. Então, essas transações também esse ano você vai ter que regularizar também dentro da sua declaração de imposto de renda. Assim como criptomoedas, assim como investimentos que você fez na Bolsa de Valores, você também vai ter que fazer. Ou seja, gente, hoje nós temos que estar ciente que a nossa vida financeira, ela está totalmente... despida. É um Big Brother. Nua e crua. É um Big Brother. Você, até um meme, né, que diz assim, contador, eu ganhei 100 mil, mas eu só quero declarar 10, né? Gente, não tem mais isso. Não adianta vocês quererem inventar situações para fugir dessas informações, porque a Receita ela já tem tudo. Ela só quer que você declare o correto para que ela não venha lhe cobrar. Porque se ela lhe cobrar, ela não vai cobrar só o que você deve, ela vai lhe cobrar ainda com 75% de multa de ofício, porque foi ela que te intimou. Foi ela quem descobriu. Foi ela que disse assim, olha, você quis dizer isso, mas na verdade é isso. Então, pelo fato de eu ter tido o trabalho de lhe fiscalizar, eu vou lhe cobrar mais 75% em cima do que você me deve. Então, é uma conta que não vale a pena, se você for botar no papel. A declaração, o nome dela é até declaração de ajuste anual. Não é que você vai estar declarando, você vai estar fazendo um ajuste da declaração. Porque as informações, em sua maioria, quase 75%, 75% ela já tem lá. Ela só quer que você confirme que as informações estão certas, né? Ou se tem alguma coisa que escapou para ela, tá? Então, as informações ela tem. Você só tem a obrigação de ir lá, declarar e confirmar, tá? Porque se você não faz isso, não tem como esconder. Nós estamos na era da digitalização, é tudo muito informatizado. Eles têm acesso às informações, como a gente colocou aqui, de vários segmentos de empresa para ter as informações do seu CPF.
Então, essas informações já estão lá para serem apenas confirmadas. Então, não vamos esquecer de pelo menos ir lá para concluir a declaração e confirmar. A Ilha mencionou da questão da criptomoeda, mas a gente não para de ver esses novos jogos de azar, qualquer coisa bet, que estão rolando direto. Então esses jogos aí que estão surgindo no mercado, como é que se comporta em relação a isso? E tem algum deles que ainda está pegando, que ainda não está na mira da Receita? Quais os cuidados tem que ter com esse tipo de jogos? Ainda está como uma novidade para a gente. Por quê? No ano passado, teve uma lei que foi até sancionada pela Presidência da República já sobre a questão de alguns desses jogos em que o imposto seria retido na fonte. Quando você ganhasse, era premiado, o imposto já era retido na fonte. Mas a gente sabe que existem aqueles que estão um pouco além, que não foram abrangidos por essa lei, que ainda está numa situação meio nebulosa. A gente é a primeira declaração de imposto de renda, o primeiro ano de declaração que a gente tem após esse boom desses jogos online, né, com grandes ganhos. Então a gente vai perceber agora como é que vai se comportar. Provavelmente ainda vai ser criados normativos para os próximos anos de como vão funcionar essas declarações. No caso da loteria, né, da loteria federal, da loteria esportiva estadual, eles já vêm com esse valor retido. Já é retido na fonte. Já é retido na fonte. Então é tranquilo. O problema são esses novos aí que a gente está vendo aí, né? Esses novos é que a gente ainda não sabe, até porque eu acredito que nem regulamentado de fato sejam. Então é algo assim que a gente não pode ainda falar muito sobre, porque não tem tanta informação. Não tem tanta informação. Mas o fato é que as loterias esportiva e a federal, né, no caso a Mega Sena, né, que a gente almeja tanto, quando recebe o prêmio, já vem o desconto, né, do imposto de renda, porque aí é federal, né, não tem como fugir disso. Então, prezado síndico, prezado administrador, gestor, não deixe para a última hora. A Fazenda, né, a Secretaria da Fazenda está aí de olho, acompanhando online toda a sua movimentação. Então, procure um contador, procure um especialista para te auxiliar aí durante todo esse processo, e nem você, muito menos o condomínio, correr o risco de cair aí na malha fina. Ficamos por aqui com mais esse episódio maravilhoso aí, com informações riquíssimas. Não deixe de acompanhar nosso programa. Condomínio em Dia está aqui para auxiliar você nessas atividades do dia a dia, e nesse período então tão importante da declaração do imposto de renda, você não pode ficar para trás. Condomínio em Dia é um oferecimento de empresas que investem no conhecimento. São elas o Grupo Advanced, a Fator Contabilidade, a Base Silva Contabilidade, a Sólida Serviços, a Marvel Engenharia, com a produção aqui do Grupo Ecozila. Um grande abraço a todos e até a próxima.